Olá, seguidores. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a situação de TVRI11, o antigo BBPA11, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, se você é cotista do fundo, deve ter percebido que as ocupações em TVR11 aumentaram bastante aqui nos últimos meses. E a causa disso é porque os contratos do fundo eles estão começando a perder força, tá? Na verdade, não começando, já estão perdendo força já tem alguns meses já, desde novembro de 2025. E daqui alguns exemplos para vocês de devoluções. Aqui no caso, em janeiro, teve aqui finalização do aviso prévio desse edifício Cassex. Teve aqui também notificação recebida aqui em mais três agências, né? Então, não acompanho o fundo assim tão de perto, mas tenho notado que a quantidade de devoluções começou a aumentar. Então, aqui o que está acontecendo é o seguinte, vou explicar para vocês porque eu coloquei que os contratos eles estão perdendo força. Em 2021, o fundo ele renegociou os contratos ativos que ele possuía com o Banco do Brasil. Detalhe que foi uma negociação antecipada, já que os contratos atípicos ainda estavam em vigor. Eles começaram em 2012 e iriam terminar apenas, acho que em novembro de 2022. Então, o fundo aqui ele começou a fazer essa renegociação, sendo que nem tinha necessidade de correr com isso, né? Isso aqui já é um ponto meio questionável. E nessa renegociação, eles aceitaram uma redução do aluguel e, como contrapartida, colocaram uma cláusula um pouco mais forte após esse contrato ativo que se encerrava em novembro de 2022. E são essas cláusulas que estão perdendo força. No entanto, se vocês forem ver aqui no relatório gerencial, vocês não vão encontrar nada disso que eu estou falando. Então, realmente, aqui é um ponto bem chato. Então, caso vocês queiram ter acesso às informações que estou falando, vocês vão ter que ir em relatórios antigos. Vou pegar aqui junto para vocês para mostrar o que eu estou falando. Vou pegar aqui, acho que eu tinha aberto de novembro de 2024. É o que eu tenho certeza que tem esse material. Aqui pegando um relatório de mais de um ano atrás. Então, aqui vocês vão na página, aqui na página 15. Até coloquei aqui já numa apresentação para ficar melhor de vocês poderem ver que renegociação foi essa. Então, aqui no caso, os contratos com o Banco do Brasil iam até 2022. Depois, eles foram prorrogados por mais 5 anos, no formato de contratos típicos. Ou seja, não tem aquela obrigação de receber o aluguel até o final. No entanto, aqui a gente teve alguns contratos típicos, mas com cláusulas mais fortes do que o contrato típico normal. Daí, nessa renegociação, nos 3 primeiros anos, o banco teria que devolver integralmente os descontos dados aqui entre 2021 e novembro de 2022, mas esse prazo ele se encerrou em novembro de 2025. Aqui, ó, vocês podem ler aqui nesse trecho. Devolução de desconto até o 36º mês. Devolução integral do desconto a partir do 37º mês, devolução proporcional desconsiderando os primeiros 36 meses do contrato. Ou seja, aqui o contrato teve início em agosto de 2012, ele terminaram a tipicidade, não sei se é agosto em novembro de 2022, foram renovados por mais 5 anos, até novembro de 2027, mas até novembro de 2025 a gente tinha um contrato mais forte. E então, agora passado esse período, o Banco do Brasil ele está livre para devolver as agências que estavam no fundo. Então, esse aqui é um processo que estava represado já tinha algum tempo, né, durante esses 3 anos,
e esse processo de devolução ele tende a se estender por mais algum tempo. E aqui, como eu disse, uma informação fundamental, mas que não está nos relatórios mais recentes. Então, realmente, aqui é complicado a vida do investidor pessoa física que não está por conta disso, né? Por isso é importante as pessoas ficarem aqui acompanhar alguém para que está por conta disso, né? Para pegar as informações que estavam acontecendo lá 3 anos atrás. Realmente, se a pessoa ela não trabalha com isso, ela fica perdida, né? O relatório gerencial só mostra o que o gestor quer que a pessoa veja. Ok, agora aqui um outro ponto muito importante que tem nos relatórios antigos e que não tem mais no relatório atual é a informação sobre o tipo dos imóveis. Se vocês forem aqui no relatório atual, eles vão ter até uma informação aqui sobre aqueles imóveis que são de renda urbana, ou seja, que são agências. Aqui são um mix entre agência e laje corporativa, ou seja, tem a agência no térreo em cima, os escritórios, e aqueles que são apenas lajes corporativas. No entanto, se vocês forem em relatórios antigos, vocês vão observar que antes a gente tinha a informação do tipo de imóvel. Aqui, ó, tipo de imóvel, LC, laje corporativa, RU, renda urbana. Já se vocês forem hoje nos relatórios mais recentes, vocês não vão ter mais essa informação, né? Então, com certeza, uma coisa muito, mas muito chata mesmo. Vocês podem ver, a informação vai caindo aqui ao longo do tempo. E por que que eles omitiram essa informação tão fundamental do relatório? Aqui eu acredito pelo seguinte motivo, porque os imóveis que eles vão enfrentar mais vacância, muito provavelmente são aqueles que são a combinação de agência mais, mais laje corporativa. Porque as agências em si, elas são até bem fácil de se lidar, né? Porque esses bancários têm uma alta exposição à rua, algo que é importante no imóvel de renda urbana. Já o imóvel anexo lá em cima, quem vai querer pegar aquilo? Realmente tem uma demanda muito, muito menor mesmo. Então, imagino que seja por isso que eles retiraram essa informação. Então, aqui eu recomendo que vocês façam o seguinte trabalho ingrato. Tem que pegar aqui os imóveis que estão vagos atualmente e verificar qual que é o status dele no relatório antigo. Por exemplo, temos aqui a agência Carijós, lá na rua Espírito Santo, em Belo Horizonte, que está vago. Então, vamos aqui agora no relatório antigo ver qual que é o status desse imóvel. Aqui, imóveis, agência Carijós, rua Espírito Santo, é uma laje corporativa mais renda urbana. Ou seja, aquilo que eu vinha falando com vocês. Esse tipo de imóvel, que é um mix entre agência e laje corporativa, vai ser mais trabalhoso fazer a locação, porque a parte de baixo vai encontrar quem vai querer, já a parte de cima vai ser bem mais difícil. Vamos ver aqui outro caso. Agência Ipiranga, São Paulo, Rua Bom Pastor. Está aqui com parcialmente ocupado. Mas agora aqui no relatório antigo, muito provavelmente também vai ser dessa mesma classificação. Agência Ipiranga. Ipiranga. Deixa eu pesquisar aqui, vai ser mais fácil. Agência Ipiranga, Rua Bom Pastor. Aqui, ó. Laje corporativa mais renda urbana. Você certamente fez a locação da agência e a parte de cima ficou desocupado. Então, isso daqui que é um risco imenso que TVR11 pode enfrentar daqui a um tempo. Até porque, como o próprio relatório mostra, boa parte dele aqui, ó, 53% é dessa combinação de laje corporativa mais renda urbana. Ou seja, essa parte aqui é a que preocupa.
Já essas outras partes aqui não são tranquilas, né? Agora aqui o que eu não vou saber responder para vocês é quão representativo é essa laje corporativa anexa em cima das agências. Então, realmente, essa informação aqui eu não vejo nem relatórios antigos, alguma forma de estimar essa porcentagem. Ok, em- então agora vou dar para vocês a minha opinião sobre TVR11, tendo isso daqui em mente. Mas antes, já peço aqui o seu like, a sua inscrição. Como vocês podem ter percebido, fiz aqui um trabalho de pesquisa que acredito que a maioria não iria fazer, né? Esse trabalho aqui de ir em relatório gerencial de mais de um ano atrás. Ok, a situação de TVR11 é a seguinte. Acredito que deve passar sim por uma turbulência. Ele não acredito que já passou pelo pior. Ele deve passar ainda por mais ocupações aqui, já que a cada mês que passa, essa essa multa, essas multa por rescisão, devolução de desconto, ela vai diminuindo. Então, isso aqui é um ponto muito importante, tá? Se você não gosta de ver vacância no fundo seu, eu tomaria muito cuidado, porque devem aumentar muito aqui nos próximos meses. A sorte que o Banco do Brasil ainda tem uma linha mais questão social, né? Ainda atende aqui o público, não é tanto como os imóveis da Caixa, mas ainda assim tem uma participação aqui de, não sei qual exatamente, mas tem sim, tá? Se é pagamento do Bolsa Família, alguma coisa do tipo. Tem uma função social para o Banco do Brasil que acaba restringindo o potencial de devolução de agências. Mas a sorte aqui do fundo é que os imóveis estão há bastante tempo aqui na carteira. O fundo ele veio no mercado em 2012. Então, mesmo que tenham sido vendidos caros, uma suspeita que muitos investidores têm de que foram vendas caras aqui do banco para um fundo imobiliário, ou seja, desovas acontecendo em FIIs já há décadas atrás. Mesmo assim, a gente está falando de quase 15 anos atrás, né? Então, a inflação já fez aqui o seu serviço e mesmo que o gestor fosse muito competente, ele conseguiria vender essas agências com bastante lucro. Então, isso que pode ajudar o fundo a se livrar dessas lajes anexas em cima das agências. É, no entanto, aqui eu já vi que a gestora andou dando algumas bolas fora, tá? Ela teve aqui, com a venda dos imóveis, ela comprou um hospital, esse Hospital Santo André, o que para mim é uma furada, mesmo que tenha a Unimed como inquilino, né, vocês que os fundos aqui antigos, NSLU e HCRI 11, eles tinham a Reddor, uma empresa listada em bolsa, e mesmo assim essa empresa ficou com o chatura aí, falando que o hospital tem função social, que o valor do aluguel é, era abusivo e que e que não deveriam pagar isso tudo. Então, o hospital realmente meio que tem um trauma disso, né? O hospital não cabe no fundo imobiliário. Não adianta o que eu já estou falar que eu vou achar como negativo. Então, isso aqui uma alocação bosta aqui de TVR11, tá? Horrível isso daqui. Ainda por cima parece que é alavancado ainda, né? Enfim, outro ponto que vocês têm que ter em mente aqui relacionado ao gestor. A Tível, ela tem como acionista o Banco BV, e até que o antigo gestor era até a BV Asset. E o Banco BV, ele tem como acionistas o Bradesco e o Banco do Brasil. Então, aqui é basicamente o lobo tomando conta do galinheiro, né? Porque no final das contas, se a gente for buscar lá atrás nos acionistas, é o Banco do Brasil que faz a gestão do fundo, né? O Banco do Brasil e o Bradesco. Então, isso aqui foi até algo muito criticado no momento que foi feita a renegociação, que era basicamente o Banco do Brasil definindo quanto que ela ia pagar de aluguel. Então, na época, lá em 2021, teve muito questionamento
sobre essa renegociação lá do antigo BBPA11. Então, acho que aqui eu compartilhei, acho que tudo que eu sei aqui sobre TVRI. Então, acho que se passar aqui pelos dados básicos, né? Mas isso aqui acho que vocês conseguem facilmente. Aqui o rendimento pagando 1,05, mais de 1% ao mês em fundo de tijolo, é muito bom, mas tem seus motivos, né? O mercado precifica essas devoluções e agências bancárias. Mas enfim, o restante aqui vocês conseguem obter apenas lendo o relatório gerencial. Então é isso, peça seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!